Mas, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, alta madrugada foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Antes de continuar a lenda, eu quero dar um aviso. O velório foi cancelado até achar o corpo. Enquanto não achar o corpo, o velório está cancelado. Tá bom? Verso 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram de suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Eu vou ser o mais breve possível, por isso eu preciso contar com a sua ajuda, tá bom? Você que é responsável por alguma criança, por favor, dá aí agora uma atenção especial para a gente rapidamente encerrarmos esse culto de Páscoa, cujo tema foi Corra para a Cruz. Já ouvimos as músicas, já vimos o musical, a encenação, já entendemos que Páscoa não tem nada a ver com mídia, tem a ver com Bíblia, não tem nada a ver com chocolate, tem a ver com sangue, tem nada a ver com coelho, tem a ver com cordeiro. Então, eu quero falar algumas coisas em cima desse texto, que já serviu para a nossa meditação pela manhã, e também agora nos ensinará algumas lições preciosas, que eu estou chamando de os efeitos da ressurreição. Quais são os efeitos que a ressurreição causa em nós? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que o túmulo vazio, o túmulo de Cristo vazio, ele não está lá naquele túmulo mais. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Ele está no trono. E o túmulo vazio de Cristo, disse W.R. Nicholl, o túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja. Porque o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 14, no verso 9, diz que Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor de mortos e de vivos. Ele morreu porque ele precisa ser Senhor dos mortos, mas ele viveu novamente para ser Senhor também dos vivos. A ressurreição, queridos, é o ápice da consciência e da fé cristã. A ressurreição. De tal maneira que Paulo, o maior doutrinador do Novo Testamento, metade do Novo Testamento saiu de suas mãos, inspirado por Deus. Ele doutrinou a grande maioria das igrejas primitivas por cartas. E Paulo chegou a dizer que se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã.
Tudo o que fizemos aqui hoje. Hoje aqui os trabalhos começaram cedo. A partir de 5 da manhã o pau já estava quebrando aqui. Ajeitamos tudo, 6 em ponto começou o culto da ressurreição. Um louvor lindo, acústico, maravilhoso. Tivemos a ceia do Senhor. Tivemos um momento muito impactante, emocionante. Um momento de quebrantamento, de reflexão. Foi lindo, foi lindo. Aquela ceia toda especial que tivemos. Depois descemos e tivemos um momento de comunhão maravilhoso. Comemos pão, comemos canjica, comemos cuscuz, e frutas, e bolos, e pães, e tudo maravilhoso. E eu preciso dar os parabéns a todos os envolvidos. Que domingo maravilhoso. Eu acho que, se não foi um dos domingos mais maravilhosos que eu já tive na minha vida convivendo com a igreja. Que coisa boa. Nenhum desentendimento, nenhuma confusão, nem um zum, nem um mimimi. Deu muito trabalho? Deu. Mas louvado seja Deus, que foi uma bênção para nós. Que domingo abençoado. E nós tivemos hoje muita coisa boa. Mas, se Cristo não ressuscitou, se isso não é verdade, sinto muito em dizer, tudo o que fizemos será em vão. Porque se Ele não ressuscitou, o que é que nós estamos fazendo aqui? Porque a nossa crença de vida eterna está baseada na ressurreição. Porque ninguém vai entrar na eternidade com esse corpo, porque esse corpo não é eterno, você sabe disso. Então nós precisamos de um evento que transforme esse corpo num corpo que tenha condição de aguentar a eternidade. Chamamos isso de ressurreição. Cristo ressuscitou. Nós também ressuscitamos. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz: se já fostes ressuscitados com Cristo, pensem nas coisas do alto. Portanto, se Paulo está escrevendo para uma igreja de pessoas ainda vivas, e diz, se já fostes ressuscitados, ele não está se referindo a uma ressurreição futura, o que a Bíblia chama, em Apocalipse, de segunda ressurreição. Mas bem-aventurado, diz o texto, aqueles que passam pela primeira ressurreição. Portanto, biblicamente falando, primeira ressurreição é a ressurreição que nós sofremos entre aspas, porque é uma sofrência boa, ressuscitar. Mas a primeira ressurreição é aquela que acontece em nosso espírito. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos vivificou, juntamente com Cristo. Portanto, já estamos ressurretos espiritualmente, e no momento certo, na segunda vinda do Senhor, no advento que todos nós esperamos, e Ele prometeu e Ele fará. Ele disse que viria, veio. Ele disse que morreria, morreu. Ele disse que ressuscitaria, ressuscitou. Ele disse que voltaria, pode esperar, Ele virá. E nós estamos aguardando, porque nesse momento, aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, terão corpos glorificados, transformados. O que era ignomínia, o que era vergonha, o que era corruptível, se tornará incorruptível. E diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, o que era incorruptível se revestirá de incorruptibilidade, e seremos transformados, ressurretos, para adentrar aos portais eternos e viver na eternidade com Ele. Se não cremos nisso, toda a nossa mensagem é em vão. Tudo é em vão, porque no final das contas, morreu, acabou. Uma vez um menino chegou para mim e falou assim: eu não acredito nessa conversa fiada de crente aí não. Que depois que morrer vai para o céu, que vida após a morte, lá. Aí ele deu 2 vacilos. Primeiro ele falou: ninguém voltou para falar como é que é do lado de lá? Aí eu falei: voltou sim, fera. Voltou sim. Como é que você sabe? Acabei de falar com ele. Mas eu não acredito não, porque o negócio é o seguinte: morreu, acabou. Palhaçada ficar acreditando nessas coisas, dando dinheiro para pastor. Falei: negócio de dar dinheiro para pastor é complicado mesmo. Aí eu virei para ele e falei assim: meu amigão, deixa eu te falar um negócio. Pensa comigo.
Vamos analisar aqui nós dois, só nós dois. Eu vou crer como você, e vamos ver o resultado. Depois você crê como eu, e vamos ver se fica a mesma coisa. Por exemplo, se eu, como você, deixar de crer em tudo que creio, e viver de qualquer jeito, se eu morrer, e de fato não tem vida após a morte, morreu, acabou, nós estamos no mesmo lugar. Morreu, acabou para você, morreu, acabou para mim. A única diferença é que eu vivi uma vida inteira iludido, com uma crença que não era verdadeira, mas pelo menos essa crença me fez ser um ser humano melhor. Eu roubei menos por causa dessa fé, eu menti menos por causa dessa fé, eu fui menos violento por causa dessa fé, eu fui menos imoral, adúltero, eu fui menos depravado por causa dessa fé. Se não fosse ela, ai de você, amigão. Ai de você se não fosse a minha fé. Eu te engolia vivo. Não tem julgamento. Posso fazer o que eu quiser? Sai da reta. Ele ficou me olhando com a cara de quem não estava entendendo. Eu disse, então vamos supor que você esteja certo. Nós vamos para o mesmo lugar e vai acabar para nós dois. Agora, vamos supor que eu esteja certo. Você não está no mesmo lugar que eu, não. Se você está certo, nós estamos no mesmo lugar. Se eu estou certo, eu estou num lugar e você está no outro. Porque a Bíblia diz que só há salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Se eu fosse você, eu cria agora, nem que fosse por questão de segurança. Vai que eu estou certo. Ficou assim, e eu deixei ele lá pensando. Então, tem gente que duvida. Tem muita gente que duvida. E os que duvidam, usam alguns argumentos. Às vezes eles falam assim, ó, não, essa história de que Jesus ressuscitou é uma farsa. Aí um dos argumentos é, os inimigos de Jesus pegaram o corpo dele, sumiram com o corpo dele, para pararem de falar nele, para parar de crer nele, para que as doutrinas dele sumissem junto com o seu corpo. Uai, mas se eles eram inimigos de Jesus, por que não aparecer com o corpo para provar que a ressurreição é mentira? Aí tem gente que diz assim, não foram os inimigos, não, foram os amigos. Os próprios discípulos pegaram o corpo dele escondido e sumiram com o corpo. Ah, é? Então quer dizer que um grupo de 120 pessoas estavam dispostos a dar as suas vidas, morrendo, inclusive na cruz, de cabeça para baixo, como diz a história e a tradição de que aconteceu com Pedro. Será que alguma pessoa estaria disposta a morrer crucificada de cabeça para baixo por causa de uma mentira? É muita coragem. Que mentira é essa? Eu pego o corpo do cara, sumo com o corpo do cara, sei que é tudo mentira, e quando vem tirar a minha vida, eu falo, pode matar, vou morrer pela mentira. Que isso? Aí tem gente que diz, não, foi uma alucinação, eles estavam muito atribulados, eles estavam psicologicamente abalados, afetados, e eles tiveram alucinações. Ah é? E o que dizer de Tomé, que em João capítulo 20, pede para encostar a mão? Ei, deixa eu botar a mão para eu ver, se não é uma alucinação esse negócio. Ah, mas eu não acredito na Bíblia. Ah, aí é uma outra conversa. A minha conversa aqui é baseada na Bíblia, porque eu acredito na Bíblia. Ah, eu não acredito não, porque é um livro escrito por mãos de homens. Ah é? Então os livros que você acredita foram escritos por mãos de quem? De ETs? De macacos? De quê, meu filho? Todo livro é escrito por homem, você crê no homem que você quiser. Pode crer nos filósofos, você pode crer nos astrônomos, você pode crer nos físicos, ou você pode crer no Moisés, no Josué, no Paulo, no Pedro, e daí? Homem por homem, cada um crê no seu. Livro por livro, cada um adota o seu. Para cima de mim? Ah, que não é verdade porque foi escrito por homem. Ah, é? Então pega os livros de história do Brasil e joga tudo no lixo.
Porque foi tudo escrito por homem. Como é que você sabe que foi Pedro Álvares Cabral que chegou aqui? Porque a sua professora de história contou e você creu. E você reproduziu essa informação. E quem que botou isso no papel? Um homem! E a gente não acredita? Então por que não pode acreditar? O livro mais vendido, o livro mais traduzido, o livro mais lido, o livro que gerou mais morte, mas também que gerou mais vida na história da humanidade. Por que não acreditar no best-seller de todos os tempos? Só se eu fosse doido. Uma vez uma pessoa falou comigo, mas Manu, da minha família, Manu, meu filho, você é um menino tão inteligente. Mal sabe ela que não... Tadinha. Tem uma dificuldade. Você é tão inteligente, meu filho. Você foi entrar nesse negócio de evangélico, ainda vai ser pastor, meu filho. Mas você é tão inteligente. Eu falei, por isso mesmo. Porque é a melhor opção, é o melhor caminho, é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Ai de mim se não fosse o Evangelho, ai de mim se não tivesse ressuscitado com Cristo, ai de mim. Portanto, os inimigos não roubaram corpo nenhum, os amigos não roubaram corpo nenhum, não foi uma alucinação, não foi uma mentira, senão como que a gente explicaria a profunda mudança nos discípulos? Como que um Saulo de Tarso, sanguinário, perseguidor, um cara bruto, violento, como que um cara desse se transforma num irmão fraterno, que se preocupa com as outras pessoas? Como que João, que foi apelidado de Boanerges, voz de trovão, porque o cara gritava para todo mundo, o cara nervosão. Aí depois o cara escreve uma carta e fala, filhinhos, não pequeis. Se tivesse no grego, eu acho que até que colocava, guti-guti de patu. Não peca não, meu filho. Um cara carinhoso, um cara que escorre um mel, o discípulo amado, o discípulo do amor. Ninguém falou mais de amor na Bíblia do que João. O cara era o filho do trovão, o cara é truculento. Como explicar a transformação de Pedro? Esses caras foram todos transformados numa mentira, baseado numa mentira. E que força tem uma mentira para transformar alguém? Mentira é igual rabo de égua. Quanto mais cresce, mais leva para baixo. Uma mentira vai transformar as pessoas para o bem. Aonde? Ah, mas historicamente. Não tem como provar historicamente que Jesus ressuscitou. Ah, é? Você já leu Atos capítulo 5, amigão? Lá tem um cara chamado Gamaliel. Se você não conhece a história, eu vou resumir para você. Pedro e João estenderam a mão e levantaram um mendigo aleijado na porta do templo. Sim, ele falou, ouro e prata eu não tenho, o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O cara não levantou e nem andou. Lê direito. Estendendo as mãos, o levantou. E de um salto, se pôs em pé. Caminhou e entrou saltando, regozijando e adorando a Deus no pátio do templo. Foi isso que aconteceu em Atos capítulo 3. No capítulo 4, o sinédrio, a banca dos religiosos, juízes, dos anciãos de Israel, mandou chamar Pedro e João, porque aquilo tinha sido considerado uma blasfêmia. Chegaram diante do sinédrio, aí estamos no capítulo 5. Um homem chamado Gamaliel, que foi professor de teologia de Paulo, cara sábio, cara safo, membro do sinédrio, fariseu, judeuzão, barbudão, cara sabia a Torá de cor, sabia a Tanakh de cor, a Torá, o Nebim, Ketubim, a lei, os escritos, os profetas, tudo de cor, soltava assim, ó, blá, 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 blá. Um cara no tempo dele que tinha mais discípulos, para bater de frente com ele, só Hilel e Shammai, outros dois rabinos muito famosos também. Mas o Gamaliel se levanta no sinédrio, e Hilel e Shammai nunca foram do sinédrio, e ele se levanta e diz assim, varões israelitas, só um minuto eu peço a palavra. E aí o sinédrio, junto com o sumo sacerdote, se calou, e Gamaliel disse uma frase que para mim é uma das mais lindas de Atos dos Apóstolos. Está no capítulo 5, depois você confere lá. Gamaliel virou e falou assim, acho melhor deixar esses caras ir embora.
Mas Gamaliel, eles estão ensinando aquela doutrina daquele Jesus e tal. Deixa esses caras embora. Mas por que, Gamaliel? Veja bem, há um tempo atrás surgiu um tal de Judas. Ele se dizia ser o Cristo, ele se dizia o Messias, ele dizia que era o Salvador. Ele juntou lá alguns discípulos. Cadê esse cara? Sumiu, ninguém ouve falar mais dele. Onde está o Judas com seus discípulos? Ninguém fala mais nele. Depois apareceu um tal de Teudas. Vocês lembram do Teudas? Juntou lá alguns discípulos, em torno de uns 500. Não sei se é o Judas ou o Teudas que tem 500, não importa. Aí juntou os discípulos e foi uma turma atrás do Teudas. Ah, ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o cara, ele é. Cadê o Teudas? Sumiu! Ninguém fala mais nisso. Agora esses caras estão aí com esse negócio de Jesus. Posso dar um conselho a vocês? E aí a epígrafe, aquele título que tem em cima da passagem diz: o conselho de Gamaliel. E ele diz assim: deixa esses caras ir embora, porque se esta obra, se esta crença, se esta doutrina não é de Deus, com o tempo desaparecerá. Agora, se o que esses homens pregam e vivem é de Deus, ninguém pode se achar lutando contra Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o que aconteceu? Soltaram Pedro e João, já se passaram 2000 anos, e nós estamos aqui em Guaranhuns, milhares de quilômetros longe de Jerusalém, milhares de anos longe de Jerusalém, e continuamos crendo e ensinando as mesmas doutrinas. Pela boca do Gamaliel, Deus profetizou: se esta obra perseverar, é de Deus. Portanto, o selo que chancela a nossa fé, historicamente falando, é porque o cristianismo continua crescendo até hoje. E como é que a gente pode provar cientificamente? Tem como provar cientificamente? Como explicar uma fé regeneradora? Como explicar um alcoólatra que para de beber da noite para o dia? Como explicar um usuário de drogas que para de usar drogas da noite para o dia? Aliás, cadê ele? Vem cá, benção. Não creio nesse Jesus, não. Isso é conversa fiada. Ressuscitou nada, não transforma nada. Isso é tudo conversa fiada para dar dinheiro para pastor. Fala para nós seu nome. Richardson Rodrigues Correia. Richardson Rodrigues Correia. Richardson é sobrinho, né? Sobrinho da Raquel, irmãos. Richardson, se você não se constrange, qual era o seu problema? Bom, eu conheci o evangelho já, né, e eu fui viciado em drogas e álcool, fui alcoólatra e ex-viciado em drogas. Fiquei escravizado durante 20 anos. E há 3 meses atrás, assim como Zaqueu se cansou, para mim já estava tudo acabado. A realidade é essa. Eu já tinha perdido o conceito da minha família, já tinha perdido a minha família. E aí eu procurei Zaqueu. Através da minha tia, ela me indicou o senhor que conseguiu para mim uma internação no Centro de Formação Cristã, que é a Cristolândia. Talvez alguns irmãos que já ouviram falar na Cristolândia. Ali o celeiro ali. Tudo que deposita ali a gente manda para lá. A igreja tem uma participação com a Cristolândia. Inclusive, quando eu estava lá, a Kombi quebrou e o senhor emprestou a Kombi daqui para poder levar alguns mantimentos para a gente lá. Então, eu sou ex-membro da Igreja Batista em Araçás, mãe dessa igreja. Acho que alguns irmãos aqui que estão aqui me conhecem. E durante esses 20 anos que eu fiquei escravizado, eu tive um reencontro com Jesus Cristo. E fiz uma reconciliação com Jesus. E não foi preciso de 3 meses para Jesus reconstruir a minha vida.
Eu quero dizer para você que não conhece a Jesus, Ele reconstrói a sua vida hoje mesmo. Ele te tira de onde você estiver, o problema que você tiver. Se você abrir o seu coração, verdadeiramente se entregar para Jesus hoje mesmo, Ele resolve o seu problema. Porque no dia que eu cheguei na Cristolândia, o meu problema foi resolvido naquele mesmo dia. Eu me retirei na Cristolândia para fazer uma reconciliação com Cristo. Não foi preciso de 3 meses, não. No dia que eu cheguei lá, porque Cristolândia significa terra de Cristo, e pelas orações dos irmãos dessa igreja e de outras demais igrejas, naquele local, naquele lugar, o Espírito Santo de Deus habita ali. E ali eu fiz um reencontro com Jesus Cristo. E eu cheguei ontem da Cristolândia, e liguei para o pastor hoje, e eu precisava de vir aqui nessa igreja para poder agradecer a Deus, poder agradecer a terra para poder continuar a propagar o Evangelho. E dizer para vocês que eu acredito que tem convidados aqui que só ouviram falar de Jesus Cristo, mas ainda não tiveram uma experiência com Jesus. Jesus Cristo, 1000 anos, é o mesmo Jesus Cristo. É o mesmo Jesus Cristo de 2018. Ele não é diferente. Aquele Jesus Cristo que ressuscitou há 2000 anos atrás, aquele Jesus Cristo que ressuscitou a Lázaro há 2000 anos atrás, ele é o mesmo Jesus Cristo de hoje. Ele é o Jesus Cristo que transforma realmente a vida do ser humano, assim como retransformou a minha vida. Então, pastor, muito obrigado pelas orações da igreja. Eu agradeço primeiramente a Deus, em primeiro lugar, e vou continuar agradecendo sempre as orações dos irmãos, agradecendo ao pastor Manu, que prontamente, assim, sem esforço, sem sombra de dúvida, ele não mediu esforços para poder estar me ajudando. E hoje eu volto para Jesus Cristo, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. E darei frutos. E vou dizer várias e várias vezes, em várias igrejas, que esse Jesus, que morreu há 2000 anos atrás e ressuscitou, que vive hoje na minha vida, pode viver na sua também. Obrigado. Glória a Deus. Espera só um minutinho, Charles. Richardson, você foi obrigado a ficar lá no sítio? Não. Lá tinha grades, portões e cadeados? Não. O que é que te segurou lá? A minha fé, porque eu creio que Jesus Cristo poderia mudar a minha vida novamente. Eu criei, acreditei, e hoje eu tenho a certeza que Jesus Cristo vive. Amém. Você podia sair a qualquer momento. O sítio da nossa Cristolândia é em Nova Carapina 2, um lugar que facilmente você acharia uma boca de fumo, acharia um boteco, acharia alguém na rua para usar uma droga, tomar uma cachaça. Você poderia ter feito, mas a partir do momento que você entrou lá, você não saiu e não fez nada. Ao que você atribui? De onde veio essa força? A fé que eu tenho em Deus, cara, é assim, mesmo esses 20 anos que eu fiquei no alcoolismo e na drogadição, eu nunca escondi de ninguém, nem de mim mesmo, que eu tinha essa certeza, essa fé em Jesus Cristo. Infelizmente, eu fui fraco porque muitos dizem assim, que o pecado é ruim. Não, o pecado é bom. Ruim são as consequências do pecado. O pecado é bom porque tudo aquilo que faz a vontade da carne é bom. Ruim são as consequências do pecado. Mas eu acreditei muito em Deus. Eu nunca perdi a minha fé, a minha esperança em Jesus Cristo. Nunca. E estou aqui, pastor. Eu estou muito feliz. Eu há 3 meses atrás, eu não era esse homem que o senhor me viu aqui. Fisicamente, espiritualmente falando.
O pastor me viu há 3 meses atrás aqui, eu era outra pessoa. E graças ao poder de Deus na minha vida, Ele transformou realmente a minha vida. E pode, digo novamente, Ele pode transformar a vida de qualquer um que está aqui nessa igreja que tem algum problema, algum tipo de problema com álcool, com droga, com prostituição, com adultério, com mentira. Creia em Jesus Cristo. Unicamente creia, tenha fé em Jesus Cristo, porque Ele transforma realmente. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Richards. Pode sentar. Jesus transforma não é um slogan. Jesus transforma é uma verdade. Como é que você explica isso? Ah, não tem como provar cientificamente. Prova isso cientificamente para mim. Ah, mas e religiosamente? Como é que a gente pode explicar a religião cristã, o cristianismo? Como é que é isso? Como é que você explica a conversão de judeus em massa? Conversão de tanta gente. O abandono de práticas, de rituais, de tudo quanto é religião, abraçando a fé cristã como a única verdade. Como é que a gente explica isso? Agora em abril nós receberemos aqui um irmão. Ele é seminarista e ele vai vir e nós teremos no mês de abril um momento missionário muito legal. Vai ser naquele formato talk show, pensar em uma coisa diferente, mas esse irmão viveu uma experiência muito, muito impactante. Era para ele vir em março, mas por conta da agenda não tivemos condições. Então ele virá em abril. Se eu não me engano é dia 15 de abril, um domingo. Nós vamos receber esse irmão. E ele passou alguns dias em missão lá no Oriente Médio, no meio dos muçulmanos, dentro de um acampamento de refugiados, palestinos, sírios e de tudo quanto é lugar. Vocês vão ver o que esse cara conta que aconteceu lá. Cada coisa inexplicável. Como é que o cara abandona aquilo, abraça a fé cristã, volta para casa. O pai dele diz assim: ou você nega essa fé, ou eu te mato aqui agora. E um menino, jovem, adolescente, meninas, se ajoelha e fala: então pode me matar, porque Jesus vai me ressuscitar. Como é que explica isso? Como é que explica isso? Portanto, irmãos, por que nós devemos crer na ressurreição de Cristo? Porque assim, racionalmente falando, intelectualmente falando, há argumentos plausíveis para se crer nisso. Sim, se você crer que o que está nesse livro é verdade, é fácil crer na ressurreição, não só de Cristo, como de qualquer pessoa, como aconteceu na vida do Richardson. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, verso 9. A gente só para no coração. Se com a tua boca confessar e no teu coração crer, está salvo. Não, tem que ler o versículo inteiro. Confessar com a boca e crer no coração que Jesus ressuscitou. Disse Paulo, é isso que nos salva. Portanto, devemos sim crer na ressurreição, porque a ressurreição é o cerne da fé cristã. E usando a lógica de Paulo, se eu não creio na ressurreição, não tenho salvação. Isso é forte, hein? É forte, Brasil. Quais são então os efeitos da ressurreição? Tenho 5 minutos para terminar, vou acabar. Primeiro, o desejo de encontrar Jesus. Uma pessoa ressurreta, ela sente constantemente o desejo de se encontrar com Jesus. Diz o verso 1, que no primeiro dia da semana, à outra madrugada, elas foram ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida. Elas foram, mesmo ele estando morto, elas tinham um desejo de se encontrar com o seu mestre. E eu e você, mesmo sabendo que ele está vivo, muitas vezes nos falta esse desejo incessante
de se encontrar com o Senhor. Em segundo lugar, o efeito da ressurreição é invisibilidade. Como assim? Vou explicar. Verso 3. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Não viram. Jesus, após ressuscitar, não foi visto ali mais. Não foi visto o seu corpo. Não foi vista a sua carne. Todos aqueles que ressuscitam com Cristo mortificaram a sua carne. Cada vez menos a gente vai ver a carne. Cada vez menos a gente vai ver a natureza pecaminosa. E ressuscitado, ressurreto com Cristo, mais do Espírito, menos da carne, até que nos tornemos invisíveis, até que o pecado não tenha mais nenhuma força sobre nós. Ah, isso é impossível. Experimente ressuscitar e viver de acordo com os poderes e os efeitos da ressurreição. Terceiro lugar, perplexidade. Uma pessoa ressurreta, perplexa, espantada. O verso de número 4 diz: aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram os varões e falaram: não, para de procurar aí, ele está vivo. Vai procurar no meio do povo lá, ele está andando por aí. Ficaram perplexas. Qual foi a última vez que você ficou perplexo com o poder de Deus, meu irmão? Qual foi a última vez que você olhou e falou assim: não acredito. Não acredito. Eu vou fazer uma oração aqui. E se você se unir comigo nessa oração, daqui a algum tempo, você vai ter oportunidade de ficar perplexo. Eu não sei se ela vai ter coragem de vir aqui. Se ela quiser, vai ser maravilhoso. Melhor ainda. Mas uma irmã me procurou hoje, depois do culto da ressurreição. Na verdade, não sei se ela que me procurou, eu que procurei ela, ou se foi o Espírito que fez o encontro. Eu sei que ela virou e falou assim: eu tenho uma sala, e a sala está cheia de equipamentos odontológicos, 36 anos de profissão, dentista, 36 anos de profissão, um consultório dentário montado completo. Sabe o que ela falou comigo? Lembra da Kombi, tá? Faz só esse favor para o seu pastor. Ela falou comigo assim: pastor, eu dou a minha palavra. Eu não sei como, talvez só por um milagre. Eu falei: opa, é comigo mesmo. Se eu vender só a sala, se a pessoa quiser só a sala, eu vou tirar os equipamentos, vou trazer aqui para a igreja e vou atender aqui na igreja de graça. Eu vou fazer uma oração simples e objetiva. A Bíblia diz que quando 2 ou 3 concordam na terra, é ligado no céu e a vontade do Pai é derramada sobre nós. A minha oração é simples: Senhor, essa sala já está vendida e nós já temos um consultório odontológico de graça aqui na igreja. O povo vai fazer fila na secretaria, a Regilene vai agendar os horários e ela, no horário dela, de acordo com a possibilidade dela, ela vai atender prioritariamente as nossas crianças do projeto e depois a toda a nossa comunidade. E vai ser de graça, e vai ser pela graça, e tratando a boca dos pacientes, com os dentes brilhando, eles vão declarar que Jesus é o Senhor. Pai, essa sala está vendida, Senhor. Essa é a tua vontade, eu não tenho dúvida. O teu filho nos disse que tudo que pedíssemos, de acordo com a tua vontade, o Senhor daria. Como que não é da tua vontade que pessoas sejam tratadas gratuitamente aqui nesse lugar? É da tua vontade, por isso eu creio, esta sala já está vendida, e esses aparelhos já estão disponíveis para o teu reino, em nome de Jesus e para a tua glória. Quem crê diz amém junto comigo. Obrigado, querida. Quer falar alguma coisa? Não? Deixa eu falar. Boa noite. Eu sou odontopediatra e a Daiane foi minha
minha secretária, minha atendente durante 11 anos, Paulinha também foi, a mãe do Arthurzinho, né? E eu tenho 36 anos de profissão e, devido a alguns problemas, eu estou tentando parar de trabalhar lá no meu consultório, né? Me aposentar, mas eu não quero deixar de atender, porque o meu propósito sempre foi também atender crianças carentes. Eu sempre atendi, no decorrer da minha vida profissional, sempre tive no meu consultório o atendimento a essas crianças. E eu, assim, eu tô muito feliz de ter vindo para essa igreja, de estar aqui. Tem pouco tempo, não tem nem um mês que eu estou aqui. E hoje eu estava em Guarapari, eu chamei até um amigo que estava lá na casa que eu estava, falei, vamos lá, porque tem uma cantata, tem um culto de ressurreição, eu não quero perder. Chegamos um pouquinho atrasada, vim correndo, teve uma hora que eu botei até 140 no carro, que eu fiquei doida para chegar aqui. Ele falou assim, você quer que eu pego para eu chego mais rápido? Eu falei, não, eu chego, vai deixar que eu chego. Aí, mas assim, eu quero muito, se for da vontade de Deus, realmente eu vou parar lá, mas eu quero montar um consultório aqui. Se isso acontecer, vai ser ótimo. Obrigada. Obrigado, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem que correr para a cruz, meu irmão. Você tem que correr para a cruz. Tá calor, né? Corra para a cruz. Obrigado, meu amor. Nossa. Espera aí. Pronto. Obrigado, meu. Ai, ai. Clark Kent. Você tem que correr para a cruz, meu irmão. Ah, eu não tenho condições. Corra para a cruz. Ah, eu não tenho de onde tirar o recurso. Corra para a cruz. Ah, eu não sei. Corra para a cruz. Sabe, irmãos, quando nós estamos ressurretos, quando nós ressuscitamos com Cristo, nós temos o desejo de encontrar Jesus. Nosso pecado vai diminuindo cada vez mais, o nosso corpo, a nossa carne vai sumindo. A perplexidade está presente em nossas vidas. Nós vamos ficar perplexos com o que Deus vai continuar fazendo em nosso meio. Nós temos temor, nós temos humildade, nós temos audição boa, nós temos certeza, porque quando o Senhor ressuscita, isso causa um impacto na nossa vida. O verso 5 diz que estando elas possuídas de temor, você tem que ter temor a Deus, meu irmão. Pode continuar vivendo do mesmo jeito, não. Você tem que temer ao Senhor, até porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você precisa ser mais humilde como essas mulheres, baixando os olhos para o chão. Elas se humilharam, elas entenderam, agora não tem mais jeito. O que será de nós agora? E elas baixaram os olhos para o chão. Sabe, a gente às vezes é muito nariz empinado, a gente é muito altivo, a gente está muito para cima. O nosso espírito tem que estar conectado com as coisas do alto. A nossa alma tem que sempre olhar para cima. Mas a gente não pode se esquecer que os nossos pés ainda pisam esta terra. Portanto, humildade, meu irmão. A palavra terra é humus. Humus é terra, por isso que nós somos seres humanos. É a vida dentro da terra, um espírito dentro do barro, um ser humano feito de humus. O que é humildade? A capacidade de ser barro. Humildade, a capacidade de ser humus. Não se esquecer da nossa fraqueza, da nossa limitação, de que somos falhos, somos fracos.
totalmente dependentes da graça de Deus. A evangelização precisa ser um efeito marcante de uma pessoa ressurreta em Cristo. O verso de número 9 diz: voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas. Eu não consigo entender uma pessoa que se diz ressurreta em Cristo e não anuncia nada de Cristo. Que ressurreição é essa? O anúncio, meu irmão, tem que estar na nossa boca. O anúncio das coisas de Deus. O ato de anunciar. As mulheres saíram do túmulo, elas não viram Jesus. Ainda não tinham visto. Só o anjo, o mensageiro de Deus falou: ele está vivo. Elas creram na palavra. E ó, ele está vivo, ele está vivo. Ele não está mais lá, ele está vivo, ele está vivo. Não espere ver para crer. Prefira crer para ver. Eu creio nesse consultório. Já estou vendo. Não podemos nos desanimar por causa da desconfiança dos incrédulos. O verso de número 11 diz: tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Muitas vezes você vai falar, você vai anunciar, você vai pregar, você vai evangelizar, você vai testemunhar, você vai consagrar, você vai conviver, você vai convidar, e muitos não vão acreditar, e por isso você vai desistir? E por isso você vai parar? Problema de quem não acredita. Vou continuar anunciando, até que as maravilhas de Deus sejam demonstradas de forma factual. O último versículo diz: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que tinha acontecido. Podem não crer, mas serão obrigados a ver as maravilhas que Deus está fazendo em nosso meio. Porque nós vamos continuar anunciando, nós vamos continuar crendo, nós vamos continuar nos encontrando com Jesus. Ai, foi maravilhoso, o culto da ressurreição. Você já viu as fotos, meu irmão, na página do Face? Nossa, Deus, o que é aquilo? Coisa linda! Que momento que nós vivemos aqui! Que coisa especial que tivemos nesse dia de hoje. Eu fui acordado pela missa da ressurreição, um foguetório da Igreja Católica. Eu já estou até pensando o que nós vamos fazer, porque eles estão soltando foguete todo ano, é tradição deles. Aí eu fui falar com uma pessoa: rapaz, os foguetes, e fizeram a missa lá do lado de fora. Não, pastor, é tradição, todo ano eles fazem. Eu falei: uai, o que o pessoal do bairro fala de nós? O que o pessoal olha e fala: não, esse povo aí todo ano eles fazem. A gente está muito preso aqui dentro. Aí agora com ar-condicionado a gente está mais preso ainda, mais fechado ainda. Porque se o som saindo incomoda os vizinhos. Eu acho que já passou da hora da gente começar a viver de uma forma diferente, de forma que vai impactar as pessoas que estão ao nosso redor, irmãos. E vão olhar e falar assim: não, esse povo é assim mesmo, não, eles são animados assim mesmo, eles são alegres assim mesmo, eles são felizes assim mesmo, não, esse povo é assim, é da Igreja Batista, né? Só podia, para ser desse jeito assim, ó, tão legal, tão gente boa, tão risonho, tão feliz, tanta com vontade de ajudar os outros, só podia ser da Igreja Batista. É isso que a gente tem que ouvir por aí. Qualquer coisa diferente disso, não somos uma igreja ressurreta. Qualquer coisa diferente disso, os efeitos da ressurreição não estão fazendo nada na nossa vida. É igual tomar um remédio que não faz efeito. A ressurreição gera efeitos na vida. Esses efeitos precisam estar presentes na sua vida. Caso contrário, se é que já fostes ressuscitados com Cristo. Portanto, o que você precisa, meu irmão, minha irmã, é correr para a cruz. Porque a ressurreição está depois da cruz. Não tem como experimentar ressurreição sem passar pela cruz. Vou passar pela cruz, disse o PG em português. Essa música eu acho que é do Casting Crowds. Vou passar pela cruz que ainda está
manchada de sangue. Vou passar pela cruz, me arrepender. Vou passar pela cruz. Porque depois da cruz está a ressurreição. Ele ressuscitou porque passou pela cruz. Você quer ressuscitar? Corra para a cruz. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Quem sabe canta, me ajuda. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Quem sabe canta, canta, gente. O justo Deus. Aí vem o refrão agora, não? Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o amor de Deus. Mas você precisa olhar para a cruz. Você precisa correr para a cruz. Porque morto em Cristo, sepultado com Cristo, tomando a sua cruz e seguindo a Cristo, certamente você experimentará em breve a ressurreição do Cristo na sua vida. Se você sair daqui com a sua cruz, meu irmão, se você sair daqui grudado na cruz, se você sair daqui pregado na cruz, se você colocar os seus pecados cravados na cruz, se você se arrepender aos pés da cruz, se você passar pela cruz que ainda está manchada de sangue, mas o sangue que mancha a cruz pode também manchar o nosso coração e pode nos colocar diante de Deus como perdoados. A cruz é o que nos redime, a cruz é o que nos salva, a cruz é o que nos leva à ressurreição. Na sexta-feira houve choro por sua morte, no sábado houve luto pela sua ausência, mas no domingo houve alegria, porque Ele está vivo. Talvez você na sexta-feira se sentia morto. Talvez ontem você passou assim um feriado, mais ou menos, você fez uma coisa, fez outra, mas quem sabe você agora entendeu qual é o propósito da Páscoa. Tem nada a ver com feriado, tem a ver com fé em Cristo. Que você possa ir embora, passando pela cruz e ressuscitando pelo poder de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que o amor do Pai esteja derramado sobre a sua vida, sobre a decisão que você tomou aqui nesta noite. Que a graça de Jesus possa te dar a certeza de que a sua decisão foi vista por Ele, e que o Espírito Santo possa te convencer da justiça, do pecado e do juízo, para que você tenha certeza de que do mesmo jeito que Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Vamos embora, ressurretos para a glória de Deus. Deus abençoe.